Para trazer o Camosado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira edição do evento Despertar da Direita. Nosso encontro que começou no final do ano passado com a iniciativa de alguns amigos que resolveram se encontrar e também, especialmente, estudar e compartilhar conhecimento. Então, esse evento é a nossa terceira edição. A primeira edição nós trouxemos a questão do marxismo cultural, a segunda edição a gente tratou já de algumas questões relacionadas à lei, de como a lei tem, de certa forma, atrapalhado a nossa vida mais do que ajudado, e alguns problemas contidos nele. E nessa edição, nós trouxemos um palestrante para falar sobre o livro A Lei, de Frederic Bastiat. Então, é, de certa forma, um fechamento de um ciclo, e, ao mesmo tempo, é o início de outro. Essa primeira edição, após a eleição do Bolsonaro. Esse evento é Despertar da Direita, então acredito que a maior parte das pessoas aqui tenha votado no Bolsonaro, e esse ano, com certeza, é um ano para essas pessoas que está repleto de expectativa e repleto de esperança do Brasil melhor. E nós podemos fazer a nossa parte a partir do entendimento que está acontecendo. E esse cenário não é um cenário só nacional. A gente percebe que os problemas que o Brasil tem, o Estado tem, Passo Fundo tem. O Brasil estava sendo governado por uma linha socialista, o Estado do Rio Grande do Sul continua sendo, Passo Fundo continua sendo. Então, dessa percepção, nós resolvemos começar a estudar os temas e trazer pessoas para falar, pessoas habilitadas, para falar sobre essas diversas linhas de pensamento, trazer perspectiva de autores, especialmente. Essa iniciativa, como eu falei, é uma iniciativa, isso não foi bem divulgado, e foi uma crítica, inclusive, ao nosso evento. Esse evento é promovido pela Locus Online, que é um portal de informações aqui de Passo Fundo. É um portal especializado em monitoramento da política local. Mas, ao mesmo tempo, ele é organizado e realizado por amigos. Por amigos que estão aqui presentes. É o Márcio Catapã, o Alemão Celestino, agora o Felipe também integra a comissão da organização. Então, é um evento que não tem, não é uma empresa, não tem uma empresa por trás, uma organização, um partido político. Acho que do grupo não tem ninguém filiado nesse momento em partidos políticos. Se tivesse, não teria problema, mas para vocês terem ideia da intenção nossa, realmente é trazer conteúdo e buscar desenvolver a cidade e buscar soluções para problemas dentro de uma visão de pessoas da sociedade civil. Muito bem. Esse evento de hoje, então, nós temos a presença do nosso querido Felipe Uibelinger. Ele é advogado aqui em Passo Fundo há muitos anos. Conheço ele pessoalmente, graças a Deus, e recomendo fortemente. Espero que vocês gostem da palestra dele sobre o livro A Lei, repleto com certeza de exemplos sobre questões municipais também, para que a gente consiga trazer isso para a nossa vida. Felipe, a palavra. Bom, obrigado, William, pelas palavras. Já pode concorrer. Talvez por algum partido social-democrata. E quero dizer que eu fico muito feliz com o convite, apesar de integrar, como o William falou, o grupo já ter vindo nas outras edições. Fico feliz que várias pessoas eu estou vendo que não estavam presentes nas outras edições estão presentes hoje. Isso é bom, significa que estamos atingindo mais pessoas em Passo Fundo. Quero agradecer o convite do William e agradecer a todo mundo que veio prestigiar a fala. Dizer que eu sinto muito também, porque vai ter muitos eventos bons esse ano e vocês vieram justo no meu. Vieram prestigiar, mas fico feliz também. Como o William falou, é um momento da gente falar sobre esse tema, porque a gente está no início de uma legislatura. Os deputados tomaram posse agora faz uma semana, e daqui 2 anos nós temos eleição a vereador e prefeito, Passo Fundo. Então, acho que é o momento da gente se unir e compartilhar conteúdo, para que possa ter um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo no município, no estado, enfim, e efetivamente poder fazer a mudança. Acho que a mudança é feita por nós, não só com o voto. Eu acho que a nossa obrigação não se extingue do voto. Acho que o importante é a gente continuar sempre observando e sempre monitorando o que está acontecendo. O que o nosso candidato está fazendo? Nós outorgamos a ele um voto, ele nos representa, mas para que ele está nos representando? Então, acho que esse é o nosso objetivo. Aqui com essa iniciativa desses amigos também. E acho que é importante também quem quiser se candidatar a trazer um tema, quiser fazer uma fala, eventualmente comunica com o pessoal e faz uma fala também. Quero dizer que também não sou uma fonte inesgotável de conhecimento, posso estar errado, posso ter interpretado a obra de uma maneira equivocada, não consigo agradar liberais e conservadores ao mesmo tempo,
mas peço que não me joguem nada enquanto eu estou falando, que a Cíntia está aqui e ela vai ficar feio para mim, o pessoal está gravando, então se não concordarem comigo, me interpelem depois da conversa e a gente chega num consenso, mas não me atirem nada, por favor. William, tu quer passar para nós? Esse livro, então, foi escrito por Frédéric Bastiat, na França, meados de 1850, e ele é muito atual. Quem já leu a obra sabe que é uma obra que você pode ler e parece que está sendo escrita esse ano ou ano passado, porque o problema ele continua. Isso significa más notícias para nós, porque passou mais de um século e meio e continua igual. E nessa obra, o Bastiat ele traz duras críticas ao socialismo, ao tamanho do Estado, à deturpação da lei, que é o principal problema que ele trata na obra, aos sistemas de expoliação e aos sistemas de totalitarismo. Mesmo antes do aparecimento do socialismo em si, na França já existia, à época da obra, um movimento que se iniciava. E Bastiat já via aquilo com um olhar crítico. Ele já nos alertava, através da obra, sobre o aparecimento do socialismo e sobre a utilização da máquina estatal em benefício próprio do legislador. E eu vou me ater, então, na fala, nesses 5 pontos, mais a questão legal, mais a questão da lei. Não tenho como todos os discursos que o Bastiat fez na obra, porque ele escreve em panfletos, ele faz críticas a contemporâneos dele, que eram, enfim, governantes, mas não temos aqui como analisar todos esses textos. Então, eu vou me ater à questão legal e separei a fala em 5 momentos para a gente conversar aqui. Então, o que é a lei, qual que é a função da lei, quando que a lei se desvia da sua função principal. Vou tentar contextualizar com alguns exemplos locais e fazer uma crítica, ao final, rapidamente, para explicar o meu ponto de vista. Como eu falei para vocês, talvez eu tenha feito uma interpretação errada. Se alguém discordar de mim, por gentileza, me interpele e a gente vai conversando. Pode passar para nós, William. Isso aqui, eu trouxe um artigo da Constituição Federal para a gente saber a importância que tem a lei no nosso dia a dia, pessoal. Basicamente, todo mundo é igual perante a lei e ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Isso dá a noção de quanto o Estado brasileiro, enfim, valoriza a lei e qual que é a importância da lei na nossa vida. Mas será que a gente está estando bem representado lá na Câmara dos Vereadores, lá na Câmara dos Deputados? Essas leis, elas estão fazendo bem para nós? Elas estão atendendo à função precípua da lei? Ou ela está sendo utilizada para algum outro fim? Ou ela tem um disfarce de finalidade? Então, esses pontos que a gente vai tentar tratar hoje. Pode passar, por gentileza, para nós? Então, para o Bastiat, o que é a lei? A lei é uma proteção, a lei é um escudo. Ele sempre vai dizer que a lei, ela deve proteger o cidadão, ela deve proteger a sociedade, ela não deve atacar, ela não deve entrar na liberdade e na propriedade das pessoas. Seria a organização coletiva do direito de proteção. Ou seja, não temos como ter a proteção de uma só pessoa que está presente aqui sem que a gente proteja todo mundo. E esse é o conceito que ele traz. Nós temos que cuidar de todo mundo e não podemos desrespeitar um e respeitar todos os outros. A nossa função é respeitar todos os direitos individuais. Não existe como ter uma proteção coletiva sem que nós tenhamos uma proteção individual. E ele trata de um conceito negativo, que também é muito legal a gente entender. Para o Bastiat, a lei vai estar vigorando, vai estar atingindo essa finalidade quando houver ausência de injustiça. Quando não estiver presente a injustiça na sociedade, a lei está cumprindo seu papel. Porque se a gente estiver buscando a justiça, já aconteceu uma injustiça. A gente já está tentando reparar. Então, a gente busca a ausência da injustiça. Esse é o conceito negativo da lei. É isso que ele busca. Através dos seus textos, criticar quem está utilizando a lei naquele momento para tolher as liberdades individuais. Só assim, só a partir do momento que a lei estiver sendo um escudo, estiver protegendo toda a sociedade, ela vai ter um conceito de justiça organizada. Acho que até o Márcio colocou esse conceito em algum spoiler do evento, porque não tem como a lei estar sendo utilizada, por exemplo, uma crítica que ele faz ao sistema educacional. Não deveria ser tratado pela lei, segundo ele. A lei deveria se ater, a gente já vai ver a finalidade da lei, mas ela deveria se ater a outros elementos e não tentar
doutrinar a sociedade, tentar ser utilizada como um meio de controle social. Traz um problema para nós. Por quê? Quando o legislador, que está mal intencionado, confunde a sociedade com conceitos de lei e moralidade, ele eleva a status moral o que é legal. E nem sempre o que está na lei é moral. E a busca que o Bastiat tanto fala nas obras dele é a busca por conceitos de moralidade. Quando você utiliza a lei para algo imoral e isso é chancelado, se torna uma obrigação para a sociedade. E a gente tem exemplos na história, basta eu falar dois, nazismo e escravidão, que eram movimentos legais. E mesmo assim são totalmente imorais, mas eram legais. Então, nem sempre o que estiver na lei vai ser moral. E a nossa obrigação enquanto sociedade, enquanto eleitor, é ver se o vereador, ver se o deputado ou se o senador está fazendo um projeto moral, está cumprindo algo que não vai ir de encontro ao conceito coletivo de proteção. Quer passar para nós? Essa seria a função da lei pro Bastiat. Proteger a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. Sempre que a gente tivesse uma lei que não estivesse sendo utilizada como instrumento de proteção da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas, ela está sendo utilizada para um fim que não é o dela. Ela está deturpada, ela está se desviando do interesse dela. Por que que isso acontece? Porque o agente, o legislador, ele está vamos dizer assim, num movimento onde ele tem benefícios próprios, onde ele está dentro de um esquema e ele fica utilizando do Estado não para atingir essas três escalas de proteção, vida, propriedade e liberdade. Ele simplesmente utiliza em benefício próprio ou em benefício de pequenas minorias, que também é uma crítica que a gente sempre faz quando alguém legisla para pequenos grupos. Você está legislando para toda uma sociedade, um grande grupo, e não para pequenos grupos. Sempre que você fizer uma lei que vai favorecer um determinado grupo, você está prejudicando os demais. Aí você já tem uma lei que não cumpre a sua finalidade. Ou seja, a lei deveria ser um escudo da vida, da liberdade e da propriedade das pessoas. E mais ali o Bastiat vai falar que existem dois vetores principais de deturpação da lei. O que faz com que a lei não cumpra a sua finalidade? Pode passar para nós. Que são a ambição estúpida e a falsa filantropia. E esses conceitos, quando eu conheci a obra, eu não conhecia essa obra na faculdade de Direito. Se alguém aqui também é colega advogado e conheceu essa obra na faculdade de Direito, meus parabéns, porque eu não conheci. Eu fiz 6 anos de faculdade, a Cíntia fez 6 também, nós não conhecemos essa obra. Fomos conhecer depois, num evento promovido pelo Clube Panalto, já não sei se é extinto ou não, tem alguém que é do clube? Não? Não, acho que não. Que fazia eventos, enfim, destinados ao liberalismo. Nós fomos em alguns eventos e eu acabei comprando a obra, mas não conheci ela durante 6 anos de faculdade. Em compensação, estudei muito Luiz de Ferraioli. Para quem não sabe, é o pai do garantismo penal no Brasil. Não sei se isso foi uma doutrinação ou não, o César também é colega advogado, talvez deve ter passado por isso, mas não conheci nenhuma doutrina liberal no meu curso. Simplesmente conheci aquilo que me era posto. E esses dois conceitos, para mim, são os conceitos mais importantes da obra. Ambição e falsa filantropia. Sempre que uma lei, ela tiver, se você conseguir passar esse filtro nela, se ela está eivada de ambição, se ela está buscando uma falsa filantropia, ela não está servindo a finalidade dela. Pô, Felipe, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa análise? Mais para frente o Bastiat vai tratar desse ponto. Ele vai dizer, o que é a ambição estúpida? A ambição para ele é eu tentar ter algo que não é meu e utilizar a lei para conseguir isso. É espoliação. É eu querer pegar esse livro aqui e dizer, não, esse livro é meu, sem que eu dê a contraprestação devida ao proprietário. Quando o Estado vem e faz esse movimento, ele está espoliando, ele está invadindo a esfera da propriedade do dono do livro, trazendo ela para si, sem dar a devida contraprestação. E a gente vê movimentos legislativos nesse sentido, de, através de impostos, através de taxas exorbitantes, contribuições desnecessárias, sistemas de espoliação, que é entrar na esfera de propriedade de uma pessoa sem a devida contraprestação.
As formas de participação dessa espoliação. Todos os agentes que estão no sistema se aproveitam disso de alguma forma. Não só o legislador, mas todo mundo que é alimentado pelo sistema. São assessores, são cabos eleitorais, são outros agentes que participam, que a gente desconhece, mas que acabam ganhando uma bola por fora, participam desse sistema e não têm a menor intenção de sair. E já não tinham a menor intenção de sair na época, em 1850. Entra num ciclo da espoliação, onde quem não participa quer participar e quem participa não quer sair. Não sei se é mais ou menos assim que continua hoje. Você tem pessoas no sistema que não querem sair e pessoas querendo entrar não para ajudar, não para melhorar, não para proteger a vida, a liberdade e a propriedade, mas para obter benefício próprio, para viver da política, para viver da lei. E isso é uma crítica ferrenha que o Bastiat faz. Na obra dele, ele diz que isso é um problema, que é a legalização do espólio. Quando você torna o espólio legal, você tem um problema, porque você vai impedir que a pessoa se defenda desse espólio. Você vai tolher dela o direito de defesa. E o que é a lei, senão o que a gente viu no começo, que é o exercício do direito de defesa. E você tem uma lei que está invadindo a esfera de propriedade da pessoa e impedindo ela de se defender. Uma forma de controle que ele traz na obra seria que nós fizéssemos com que a espoliação fosse mais difícil que o trabalho. Não sei se isso seria possível. Trabalhar para receber mais do que espoliando. Ele já, em 1850, não lembro quando foi escrita a Ação Humana de Mises, se alguém lembrar, mas eu acredito que foi quase um século depois, Bastiat já dizia que a sociedade ela tende à evolução e à autoproteção. Ela não precisa da lei para isso. A vida, a propriedade e a liberdade do indivíduo, ela existe independente de lei. Não preciso de uma lei para me dizer que eu tenho direito à vida. Apesar de existir uma lei dizendo que você não pode matar o outro. É um direito natural. A lei existe para proteger esses bens e não os bens existem em função da lei. E o nosso papel seria tornar esse sistema de espoliação muito difícil, tão difícil que fosse mais fácil para a pessoa trabalhar do que espoliar outra. E acho que isso é uma crítica que a gente consegue fazer a nós mesmos, porque não sei se isso está acontecendo, acredito que não, porque a gente vê cada vez mais pessoas querendo participar do esquema e menos pessoas dispostas a participar de um movimento contrário, de um movimento de trazer a lei para o seu fim precípio, trazer a lei para defender propriedade, vida e liberdade das pessoas. Pode passar para nós, William. Esse é um conceito do Bastiat. Socialismo é o espólio legalizado. Porque o socialista, segundo Bastiat de novo, ele não quer nada mais do que invadir a esfera de propriedade das pessoas. Porque o socialismo não respeita a propriedade privada. E naquele momento, antes mesmo do socialismo estar difundido, o Bastiat já tinha aquele clique e dizia, pessoal, abra o olho. Porque o socialista não quer nada senão invadir a tua esfera de propriedade e tomar o que é teu. Pode passar para nós, gente. Porque o socialista deseja praticar a espoliação legal. Ele deseja utilizar o Estado em benefício próprio, mas não através da revolução. Não só através da revolução, também através da lei. E tem um conceito, se eu não me engano, de socialismo fabiano, se alguém depois souber conseguir explicar ele, eu não sei explicar ele, mas eu sei que ele existe, que é aplicar conceitos de socialismo através da lei. Então você faz a revolução não armada, não com violência, mas de dentro do sistema. Você começa a aprovar medidas que vão trazer benefício próprio. Toda máquina estatal, naquela época, já era utilizada para espoliação. Imagina hoje, em 2019. Imagina tudo que a gente vê com desperdício de dinheiro público, com benefício próprio, com corrupção. E eu sempre digo que eu acho que o mais grave da dificuldade que a gente tem de analisar o poder executivo, legislativo, judiciário, de um ponto de vista de eficiência, a maior torneira de dinheiro público está na eficiência do poder público. Acho que não é nem na corrupção. E se ganha muito dinheiro na corrupção. Mas não se ganha tanto quanto se perde com a ineficiência. E o Bastiat já tentava para isso, eles vão utilizar a máquina para isso, vão tornar a máquina ineficiente, vão fazer com que a máquina não busque o que ela tem que buscar, vão fazer com que ela não busque
a proteger a vida, a propriedade e a liberdade. Eles vão utilizar a máquina em benefício próprio. Abram um olho para isso. E aqui está o problema, como ele falou antes, quando você converte a espoliação em direito, quando converte o direito de espoliar uma pessoa numa lei, a população não consegue se defender. Porque se ela tentar se defender, ela está infringindo uma lei. Se ela infringir uma lei, ela vai sofrer a sanção do Estado. Então criou um paradoxo que você não tem que fazer. Ou você se protege, ou o Estado acaba te espoliando e criminaliza o direito de defesa. Se quiser passar para nós. Cara, se conseguir me alcançar uma água, eu te agradeço. Qual que são as formas de solução do Bastiat, então, para isso? Ou poucos expoliam muitos, ou seja, vamos dizer assim, nós 3 aqui da frente, nós 4 aqui da frente, vamos espolhar todo mundo, que é o que tem no nosso sistema hoje, são poucas pessoas legislando em favor de muitas. Nós temos 21 pessoas em Passo Fundo legislando para 200 mil, obrigado, César. Ou todos expoliam todos, e aí nós temos um conceito de anarquia, onde não se respeita a propriedade privada, e a força predomina, o mais forte vai tomar o que é dos outros e vão se reunir e vão decidir o que vai ser para o bem da sociedade, ou ninguém expolia ninguém. E me parece claro, não sei se alguém tem alguma dúvida do que é melhor. Ninguém espolhar ninguém. A gente ter o direito de proteção da tua vida, da tua propriedade e da tua liberdade. E se isso ser garantido a todos, porque como ele falou no começo, se não for o exercício, uma organização coletiva do direito de proteção, não existe. Não existe ausência de injustiça. Aqui nós vamos ter um problema. Então essa é a solução que ele dá. E me parece muito claro, não tem outra solução. Tem que evitar a espoliação. Ninguém pode espoliar ninguém. Quiser passar para nós, William? Aqui tem um outro problema. Segundo vetor por Bastiat de deturpação da lei. A falsa filantropia. Licença. Quando a gente entende esses conceitos, eu particularmente fiquei muito crítico. Eu passei a olhar com outros olhos para todos os projetos de lei que eu tive conhecimento. Por quê? A falsa filantropia, segundo Bastiat, é um disfarce de finalidade da lei, onde se cria uma lei não para proteger vida, não para proteger liberdade, não para proteger a propriedade das pessoas, mas para promover a igualdade, para fazer com que os indivíduos tenham a mesma coisa. Isso é um disfarce de finalidade, isso é a falsa filantropia. Porque ele sempre vai dizer para vocês que ele está buscando resolver o problema da desigualdade. Eu vou criar uma lei para evitar que a desigualdade aconteça. Isso não tem como. É impossível. Uma lei determinar que todas as pessoas vão ser iguais e essas pessoas terem as mesmas necessidades e sanarem, porque eu quero uma coisa, o Rovin quer outra, o Dr. Joaquim quer outra. As pessoas têm necessidades específicas cada uma, e a lei não é capaz de sanar isso. Ele diz que é o lado sedutor do socialismo, a falsa filantropia, porque é o discurso que deixa bonito o negócio, é o discurso que tenta ajudar todas as pessoas. E eu faço uma crítica pessoal, óbvia, a mim mesmo, porque eu caí nesse discurso. Eu, na minha primeira eleição, no meu primeiro voto, eu acreditei que o Lula ia resolver o problema do Brasil. E eu tinha 16 anos na época. E, como diz o Alvin, vou parafrasear o meu amigo, 3 coisas que a gente faz na vida só uma vez: nascer, morrer e votar no PT. Aconteceu comigo. Caí no lado sedutor. Caí no sentido de que eu vou votar numa pessoa que vai ajudar as outras, que vai ajudar quem precisa, que vai corrigir todos os problemas que a sociedade tem. Fui iludido, vamos dizer assim, fui enganado, algo de errado não está certo. Esse é o conceito, então, que ele traz, que todo mundo vai ajudar um terceiro com o dinheiro de uma outra pessoa. Esses 2 conceitos, se a gente conseguir sair daqui hoje com alguma coisa, se eu tiver a possibilidade de deixar uma mensagem para vocês, são esses 2 conceitos do Bastiat, que não, óbvio não são meus, mas é a minha interpretação deles, que são a ambição do legislador e a falsa filantropia. Se você conseguir passar esse filtro em projetos de lei, você vai ver que talvez a lei não está sendo utilizada para o fim que ela deveria ser, mas que ela está sendo utilizada para uma outra finalidade. Se quiser passar para nós. Eu trouxe alguns exemplos aqui, e eu quero dizer já de antemão, como eu estou sendo gravado, que não tenho nada contra as pessoas que vão aparecer no projeto. Nos projetos, eles estão disponíveis no site da Câmara de Vereadores, então basta entrar lá e acessar
vocês vão identificar essas propostas lá. Só não concordo com a maneira que a lei está sendo utilizada neles. A lei deveria estar sendo utilizada para um conceito negativo, para ausência de injustiça, e não para promoção da igualdade. Pode passar para nós. Não vai dar para ler, acabou ficando pequeno, mas eu deixei o tópico maior, onde o vereador Rude sugere a liberação de terrenos públicos para a construção de moradias. Isso aqui não é um projeto de lei, tá, pessoal? É uma propositura do Rude, então é uma indicação. Não é um projeto de lei, mas já é uma movimentação no sentido de que você tem um problema. Por quê? Porque você está tentando fazer com que o Estado supra uma necessidade da pessoa, individual. Ele, na justificativa, ele apresentou que ele quer ajudar as pessoas a alcançarem o sonho da casa própria, com os terrenos do município. E isso, a gente tem um grande problema aqui, porque eu não tenho casa própria. Acho que muita gente não tem casa própria e paga aluguel, trabalha e não vai ser alcançado por esse projeto. Então, é um desvio de finalidade da lei, é uma falsa filantropia. A gente vai utilizar a lei para ajudar uma pessoa. Aqui a gente já tem um problema. Pode passar para nós? Proposta de aluguel social foi aprovada em Passo Fundo. É uma propositura do então deputado Matheus Vesp. Ela foi vetada depois, né? Foi vetada, não chegou a virar lei, mas foi uma propositura. O que assusta para nós são 19-0. Todo mundo votou a favor. Também é muito claro para mim que é um exercício de falsa filantropia. A gente vai tentar usar a lei para ajudar uma pessoa, isso para angariar voto, porque não vai resolver o problema. Só simplesmente vai criar um outro problema. Tem depois uma outra obra do Bastiat, talvez a gente faça até um outro evento para falar sobre, que é o que se vê e o que não se vê, onde o Bastiat fala que cada lei tem uma consequência. Quando você cria uma lei, quando você cria uma norma, ela tem uma consequência natural. E se você não observar essa consequência natural, você está criando um problema. Depois você vai ter que criar outra lei para resolver o problema, e essa vai criar uma outra desigualdade, e isso vai ser um ciclo sem fim. Então, aqui assusta porque foi 19-0, então todo mundo votou. Inclusive, todos os vereadores que se disseram de direita ou que se disseram liberais votaram nesse sentido. Não sei se efetivamente estão engajados assim com os conceitos que a gente está buscando. Obrigado, William. Propositura do vereador Patrick, que os ambulantes passam a ter garantia de vaga no estacionamento. Aqui também nós temos um problema, acho que esse virou lei. Nós temos um problema no sentido de que o ambulante que pagar o município vai ter direito de utilizar a rua com exclusividade. E essa regulamentação, também segundo a obra do Bastiat, ela cria uma desigualdade. Ela não está, uma lei que não está protegendo a liberdade, a propriedade das pessoas, não está buscando favorecer o mercado, ela vai ter uma consequência negativa com certeza. Eu não consigo dizer qual que vai ser ainda a consequência negativa dessa propositura, mas com certeza vai ter. Alguma coisa vai acontecer. Pode passar para nós, William, por gentileza? Vai ter agora aqui, ó, um projeto do Alex. Proposta para reduzir o consumo de canudinho. Tá. Aqui é bem claro a consequência, nós conversávamos ontem sobre essa proposta. Ela tem uma intenção de ser boa. Ela tem uma intenção de ajudar o meio ambiente. Então, você tem talvez um disfarce de finalidade. Talvez nem seja para obter benefício próprio, mas não está sendo utilizada da melhor forma a lei nesse sentido. E tem uma consequência natural. Qual que é a consequência natural? Vai fazer com que as pessoas utilizem uma outra maneira de consumir. Já está acontecendo. As pessoas têm consumido copos plásticos, ao invés do canudo, porque o canudo se tornou caro, as pessoas estão consumindo copo plástico porque é mais barato e porque não está proibido. Então, essa é a consequência natural da lei. Eu não lembro, só ver se tem mais uma ou não. Tem. Terminais de autoatendimento tem que ter vigilância. Isso, a gente tem um outro problema. O que vai acontecer? A consequência natural está bastante visível. O banco, que vai ter que colocar o vigilante lá, vai ver que isso vai se tornar um custo e vai diminuir. Vai tirar, vai deixar em locais mais protegidos, vai procurar centralizar e vai diminuir. Porque ele não vai ter como pagar isso. Vem um canetaço e simplesmente você tem 10 mil caixas eletrônicos
e você vai ter que botar um vigilante em cada um. Não tem como. Ele vai diminuir o número de caixa eletrônico para poder se adequar à lei. Então, toda lei tem uma consequência natural. E o legislador, enquanto investido nos poderes, não observar essa consequência natural, não procurar fazer com que a lei atenda à finalidade dela, que é a proteção da vida, da propriedade e da liberdade das pessoas, ele vai criar esse tipo de problema. E depois ele vai precisar fazer um outro projeto para corrigir esse problema. Isso a gente vai entrar num loop aqui infinito. Porque cada vez que vier uma lei que não atenda à finalidade, vai ter que vir uma outra para consertar, e outra para consertar, e outra para consertar. Eu acho que não tem mais exemplos, mas eu anotei 2 aqui, ou 3. Aqui. Lei do Rio de Janeiro que proíbe oferecer cafezinho adoçado. Isso você tem um claro desvio de finalidade da lei. Mas é uma lei que existe e não está revogada. Então ela está em vigor no Rio de Janeiro. Você não pode oferecer cafezinho adoçado. Você tem que oferecer os 2, o amargo e o adoçado. Ou só o amargo, não pode oferecer só o adoçado. Isso está proibido de oferecer. Feriados. Leis que criam feriados. Isso também a gente tem aos montes aqui. Leis que criam dias em homenagem. Dia do churrasco. Dia do samurai, eu sei que essa também existe em São Paulo. É o dia do samurai, dia do chimarrão, dia do qualquer coisa, dia do evento da direita. Não é uma lei que está atingindo essa finalidade. Ela está ali com um sério problema de ineficácia, não tem por que existir. E é muito comum, perdão. Projeto de lei do Senado, esse está em tramitação. Um projeto de lei do Senado que busca reduzir a carga horária de trabalho dos pais que têm filhos deficientes, em 10%. Nos parece uma proposta muito boa. Vai ajudar as pessoas, elas vão ter mais tempo para cuidar dos filhos. Qual que é a consequência natural da lei? Eles vão demitir. Eles vão ser demitidos porque eles vão custar 10% a mais do que um trabalhador normal. Normal no sentido de que é um trabalhador que não tem um filho deficiente. Então o movimento natural vai ser que ele vai criar um problema. Aí vai ter que vir uma outra lei obrigando as empresas a ter pais de filhos deficientes. E aí o processo continua. Porque é uma lei que está ali e que particularmente não deveria existir. Mas enfim, isso está acontecendo. E acho que a nossa função é aplicar aqueles filtros que o Bastiat apresentou de ambição e de falsa filantropia sempre que a gente vê um projeto de lei. Qual que é a finalidade dessa lei? Ela está buscando a promoção pessoal do legislador ou ela está buscando ajudar? Ela está buscando proteger aqueles 3 bens que ele nos traz? Me parece que a grande maioria hoje está buscando benefício próprio, seja para o seu pequeno grupo ou seja para conseguir um pequeno eleitorado, que é muito comum também a gente ver que os nossos candidatos eles se agarram a algumas causas e eles criam leis para essas pequenas causas ou para aquele pequeno grupo. E aí vai lá o pessoal vota, maravilhoso, aprovamos uma lei aqui que vai ajudar a classe de quem está de calça azul. Só para ganhar um voto, cara, porque senão não vai mudar nada. Você só está engrossando o leviatã legislativo que nós temos no Brasil. Perdão, com licença. E já antecipando a uma crítica que eu vou fazer logo após, acredito que já pode passar para nós, ao nosso sistema. É uma crítica pessoal, como eu falei para vocês, é uma opinião. Espero que não ofenda ninguém. Se ofender, me desculpe. Mas a gente não está observando o efeito colateral que a lei tem. E em 1850, quando foi escrita a obra, já tinha esse problema. Em 2019, esse problema continua. Nós não estamos observando a finalidade da lei e nem observando o efeito natural que essa lei causa. Isso está passando batido por nós. Temos, enquanto sociedade, que fiscalizar. Temos que buscar esclarecimentos sobre os projetos de lei que têm sido aprovados. Já temos feito isso com alguma eficiência nos últimos tempos, mas acho que ainda podemos melhorar bastante. Porque a gente está banalizando o papel do legislador. Não só o local, como o deputado estadual e federal também.
nós estamos diminuindo a importância que ele tem na sociedade. Ao passo que nós estamos superestimando o exercício do cargo. Sempre que a gente tem um vereador, a gente tem, nossa, Vossa Excelência, seja bem-vindo, pode sentar aqui na primeira mesa, você é convidado, você é da casa, enfim. Não, cara, você é um funcionário do Estado, você é um funcionário nosso, a gente precisa de você para proteger as nossas liberdades, as nossas propriedades, a nossa vida e para fiscalizar, que é a função que a Constituição te dá. Você tem que fiscalizar, você não tem que ficar fazendo lei para agradar pequenos grupos. Você está ali por uma razão. E o nosso papel é fiscalizar o legislador enquanto no exercício dessa função. Nós estamos subestimando a importância do legislador, na minha opinião. Eu imagino que aqui a grande maioria fiscalize o seu candidato, ou pelo menos saiba no que o seu candidato está votando. Se você sabe que o seu candidato votou a favor do aluguel social e está de acordo com isso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Que se você concorda com isso, você está chancelando esse tipo de conduta. Então, o nosso papel é chegar lá e dizer, cara, você votou, por que você votou assim? Você me ouviu para votar? Você ouviu a sociedade para votar? Talvez estejamos pecando nesse sentido. Porque tem sido utilizado, muito comum, isso nós vimos na eleição, o número de projetos de lei como critério de eficiência. Quantos projetos de lei você tem? Ah, eu tenho 100. Quantos o César tem? 50. Eu sou mais eficiente que o César. Aos olhos da sociedade, a gente tem essa análise, e ela está completamente equivocada. Isso aconteceu, acho que com o presidente Bolsonaro. Ele foi criticado por ter um número X de projetos. O pessoal diz, você só tem isso de projeto em tantos anos de Câmara. São projetos bons? Ou é melhor fazer projeto ruim? Ou é melhor fazer projeto que muda o nome de rodovia? E isso sair em todos os canais de comunicação, como se fosse uma coisa muito boa. Colocar nome em rua. Não tem sentido, gente. Isso é banalizar o papel do legislador. O legislador tem um poder que nós demos a ele, que é o poder de representar, que é o poder da caneta, e ele vai lá nos representar para colocar o nome de rua. Ele vai lá nos representar para fazer uma lei que vai espoliar as pessoas, que vai entrar na esfera de propriedade das pessoas para dar para uma outra pessoa. Cara, péssimas notícias de novo. A gente tem que abrir os olhos para esses elementos. A possível solução que eu vejo são eventos como esses, são ações de cobrança. Nós utilizarmos os mecanismos que estão à disposição da população para que a gente consiga alcançar o legislador e efetivamente cobrar dele que ele exerça corretamente o papel que lhe foi dado. Não tem outra solução, senão a gente não vai mudar. Muitas vezes a gente vê o candidato falar que a política se muda de dentro. Verdade, quem está lá dentro consegue efetivar, mas ele só entra se a gente botar ele lá. E a gente tem colocado pessoas que talvez não estejam tão engajadas com os ideais que acredito que a grande maioria aqui dentro busca. E nosso papel, então, na minha opinião, é continuar fiscalizando, é se utilizar cada vez mais de eventos como esse, essa troca de conhecimento, buscar também qualificar o legislador, ensinar para ele, se ele não sabe o papel que ele está lá para executar, ele tem que aprender. De alguma forma, ele tem que melhorar o trabalho, ele tem que melhorar, ele está lá porque ele é um agente público no exercício da função. E o vereador também, a gente acompanha, que às vezes ele está ali, fica 4 anos e fica mais 4, e aí, agora eu sou o vereador, eu não estou o vereador, eu sou o vereador. Eu sou o onipotente, o onipresente. Bastiat faz algumas outras críticas também ao monopólio da lei, a utilização da lei como formas de instituir monopólios também. Nessa parte não ficou muito claro para mim, acabei não colocando na palestra. Porque ele busca outros sistemas que convivam outros sistemas legislativos e eu não consegui entender. Então, nesse ponto, eu não coloquei. Mas acredito que, se a gente for capaz de entender a função da lei e entender por que ela está sendo desviada da sua função, a gente vai começar a criar um mecanismo maior de controle. Minha singela opinião aqui, porque, como eu falei para vocês, estudei 6 anos na faculdade de Direito, são 5, mas eu acabei reprovando uma matéria, precisei fazer 6, e não conheci nenhuma obra nesse sentido. Se eu tivesse conhecido isso lá atrás, talvez eu já não tivesse votado no Lula. Mas caí na falácia, meia culpa, assumo o meu erro.
nosso papel, então, enquanto sociedade, pessoal, participar mais de organizações civis, da sociedade civil organizada, cobrar. Sempre. Jamais chancelar condutas que a gente não concorda. Porque o silêncio também é um problema. Acredito que é a maior crítica que eu consigo fazer, pelo menos a mim e aos meus próximos, é que a gente fica muito quieto diante da injustiça. A gente tem que cobrar mais. E como grande grupo, acredito que a gente também precise cobrar mais. Não sei se tem mais alguma... Não, só uma recapitulação. O que seria a lei Probastiat? Organização coletiva do direito de defesa, da vida, da propriedade e da liberdade. Sempre que a gente tiver uma lei eivada de falsa filantropia, sempre que a gente tiver uma lei eivada de ambição, de vontade do legislador de invadir a esfera de propriedade de uma pessoa, nós temos um problema. E a solução para corrigir esse problema é fiscalizar as leis. É estar em cima do legislador dizer, esse projeto de lei não cumpre a sua finalidade. Ele é um problema, você está criando um problema. E a gente vê isso, a intenção boa e a execução ruim. Eu quero ajudar com esse projeto de lei. Cara, sinto muito, vai atrapalhar e já tem atrapalhado. Temos anos aí atrapalhando e acredito que se a gente não tomar uma atitude, a coisa vai degringolar de vez. Acredito que era isso. Pessoal, a minha singela contribuição com vocês. Se tiverem perguntas, sugestões, debates, por favor. Muito bem. Vou pedir para o pessoal ir levantando a mão, quem quiser fazer perguntas. Os objetivos desses nossos encontros são palestras rápidas mesmo, que a gente consiga ter um evento cerca de 1 hora de duração. Então, a gente tem um bom tempo para perguntas, pelo menos uns 15, 20 minutos. Vai levantando a mão e eu vou alcançando o microfone para os amigos. Não precisa. Fala daqui mesmo. Não, escuta. Eu queria só acrescentar uma coisa que é... o legislador ele tem que estar ciente de que quando ele faz uma lei e essa lei é aprovada, o custo dessa lei vai ser repassado para o cidadão. Né? Quem vai pagar isso vai ser o cidadão no fim. Então, no caso desse dos seguranças dos caixas eletrônicos, é óbvio que vai diminuir o número de caixas eletrônicos e é óbvio que o banco não vai pagar isso. Quem vai pagar vai ser o cliente do banco, né? Vai ser repassado para ele. Né? Existe vai subir taxa, vai subir cobrança, juro, né? E no caso dos canudinhos também, é óbvio que a iniciativa privada, né, o dono de um restaurante, vai ter que comprar copo, que é mais caro, e o que ele vai gastar do dele, é óbvio que ele vai ter que repassar para quem está indo consumir lá no estabelecimento dele, entendeu? Então tudo é repassado para o cidadão. Quem vai pagar vai ser nós. A sociedade que paga. A sociedade paga sempre. Então não é. Então com o dinheiro público é fácil tu fazer lei, né? É fácil tu beneficiar o fulano que gosta apoiar de a campanha. É fácil tu beneficiar o fulano que quer tal coisa. Aquela classe. Por quê? Porque o dinheiro não vai ser teu, não vai tirar do teu salário lá e dar para ele, para te beneficiar. Tudo bem, tu vai beneficiar do teu salário, beleza, cara, vai lá e faz o teu benefício. Né? Mas agora, tu fazer isso com o dinheiro do contribuinte, entendeu? Com o nosso dinheiro, com o nosso imposto, aí é muito fácil. Então é errado. E quer dizer também que o livro da lei, eu também sou formado em Direito, nunca ouvi falar, só fui ouvir falar do livro depois que eu comecei a estudar o liberalismo econômico, estudar política e coisa, né? Só a partir daí que eu fui saber do livro, conhecer o livro. E esse livro que nós vamos doar hoje é um livro meu, tem até o meu nome dentro ali, mas daí quem é autógrafo. O livro, risca o nome. Vende mais caro depois. Ou depois, no futuro distante, talvez possa cair mais, né? Mas sabe, Léo, que tem, eu não vou saber o número também, não vou saber. Eu não lembro se foi com vocês dois que eu comentei, que a gente comentou sobre a lei do refrigerante, foi? Que é a proibição de cobrar mais caro do refrigerante gelado e do quente. O que vai acontecer? Vai custar a mesma coisa. Vai subir o preço de um para equivaler ao do outro. Vai equilibrar.
acha que o empreendedor vai assumir esse custo negativo. E ele está certo em não assumir. Não, concordo corretamente. Tem que repassar. Mas você cria uma lei Fazer o quê? proibindo de cobrar a diferença. Ele quebra por causa que ele não quer repassar para o outro. Mas ele tem que repassar. Natural. Ô, pessoal, eu vou pedir para levantarem a mão e passar o microfone só pela ordem, assim, só para... Por favor, quem levanta a mão, por gentileza. Aí. Boa noite. Sou Ressolível Osvaldo Cunha, advogado. Advogo há quase 40 anos em Passo Fundo, Porto Alegre, Brasil. Sou recentemente filiado ao PSL. Não sei se tem alguém do PSL aqui. Tem alguém do PSL? Acredito que tenha. Pelo menos o Léo tem. Ótimo. E fui convidado pelo presidente, o Mauro Vinícius, e mais o Paulo Ricardo, que não pôde vir hoje aqui, para ser primeiro secretário. Eu aceito. E disse que vamos estudar, porque primeiramente vamos na reunião agora dia 15, acho que vocês estão lá, 15 de fevereiro, agora temos uma reunião em Porto Alegre, onde vou inclusive levar o meu compadre, que é o Fernando Machado Carrão. Depois de tantas idas e vindas, conseguimos convencê-lo e ele vai retornar à política. Eu quero dar essa notícia aí para todos e para a direita. Isso é uma notícia espetacular. Fernando Machado Carrão, na próxima legislatura para deputado federal, ele vai ser candidato. Ele já é pré-candidato. Isso eu já noticiei na Rádio Planalto. E quero trazer essa notícia a todos aqui, porque da direita eu sou o seguinte: no meu prédio, quando eu entro, já entro no elevador da direita sempre. Isso é importante. Se eu estiver entrando, eu entro sempre pela direita. Eu sou cultura desde que nasci, graças a Deus. Sou uma testemunha ocular de 64 a 85, dos melhores tempos do Brasil. Para mim, o meu herói, que eu tenho um livro autografado por ele, chama-se Carlos Alberto Brilhante Ustra, conheci, grande coronel. O livro dele eu leio e releio quase seguidamente. Eu sou um amante da história da grande Revolução de 64 a 85, que o Brasil realmente progrediu e agora vai voltar para os trilhos. Assim Conheci esperamos. Bolsonaro em 2016, 5 de outubro de 2016, quando a Constituição fez 28 anos, pelo meu amigo Luiz Carlos Reis, que me apresentou, e eu disse para o Bolsonaro, que é o próximo presidente. Será? Com certeza. Pode ficar tranquilo. Só trabalhe e não esmoreça. A partir dali, nutrimos uma amizade meio distante, que hoje está até difícil chegar próximo a ele, de tanto que ele é hoje, na verdade, uma pessoa muito querida. Fui em praticamente todos os comícios dele lá em Brasília, sempre reuniu 10, 15 mil pessoas. Quando estava lá, quando pude estar, eu estava presente. Tem uma prima que trabalha no PADEF. Mas, já a partir da semana que vem, então, talvez tenhamos novos rumos, né? A gente não vai saber como é que vai ser. O Zucco, eu trabalhei muito para o Zucco, muito para o Reis, trabalhei muito para o Bibo Gomes, né? Gastei um bom dinheiro, tendo satisfação própria, para poder mudar esse estado de coisa que estava acontecendo no nosso país. Fiz carreatas em Planalto, no Alpestre, botei mais de 1000 carros lá. Gastei com muito prazer e conseguimos eleger grandes personalidades. O Zucco, o Bibo, o Reis como grande senador. Agora vamos trazer para a política Fernando Machado Carrão. E o nosso sonho, pelo menos o meu, é aqui no Palanque, o PSL ter um candidato a prefeito. Temos que ter um candidato próprio, os ilustres compatriotas. Um candidato próprio e colocar no Palanque, trazer aqui o capitão, o Reis, o Carrion, o Zucco, o Bibo, para nós retomarmos a direita da prefeitura, tirar essa esquerdalha da prefeitura. Está na mão de PSD e PCdoB, que só tem aqui somente nocividade. Mas não fugindo do tema sobre a lei, eu acho muito interessante, até eu gostaria desse livro de comprar ou... Esse livro, ele está disponível para venda no site do Instituto Mises Brasil e também está disponível a versão online que é gratuita. Basta baixar o PDF e ter acesso. Eu prefiro o livro, eu sou conservador que não Carrão. Excelente. Eu vou comprar esse livro, eu gosto muito de ler. Já ajuda o Instituto também. O que eu mais gosto é livro. E a respeito disso,
é interessante até como que dizia Abraham Lincoln, né? Que nós, cidadãos, somos os senhores da Constituição Sem dúvida. e dos tribunais, não para derrubá-la, mas para derrubar quem quer derrubá-la. Sem dúvida. Então, quando Abraham Lincoln disse isso, o que ele quis dizer? Que o preço da liberdade, da democracia, é a eterna vigilância. Nós temos que nos reunir, até eu parabenizo, é um excelente encontro. Tem pessoas aqui da mais alta envergadura, da elite cultural de Passo Fundo, que precisa cada vez mais se engajar, precisa trabalhar e ficar unida, vigilante e cobrar dos legisladores, não essas leis boas que tem aí. Agora, isso não é um privilégio nosso, viu, colega? Nos Estados Unidos, eu vi, né, num estado se não me engano, eu acho que é Massachusetts, num pequeno condado, que um legislador simplesmente conseguiu aprovar a seguinte lei, que condomínios verticais não podem puxar as cargas da meia-noite às 6 da manhã. Isso é um absurdo, né? Já temos um problema, né? Exatamente. Está violando a liberdade das pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa que tiver com problema, né, renal, e precisar usar o banheiro da meia-noite às 6, vai ter um problema sério, né? Vai ser multado ou preso, né? Porque lá a lei lá do Alex é do Alex. É diferente aqui. Aqui você contorna, lá você não contorna. Lá a cadeia é bonita e você sai algemado. Você pode ser o filho do Papa de quem você quiser. Dado voz de prisão para o cidadão lá, ele sai algemado. E se facilitar, até os pés ainda algemam. Eu já vi pessoas em aeroportos, né, pessoas importantes, né, serem presas e saírem dali algemadas, não tem conversa. E uma autoridade, às vezes, até de muito baixo escalão. Porque a lei, ela é imperativa, ela é cogente, ela funciona, né? E assim nós queremos o Brasil. Né? Sempre Brasil, vigilantes. ficamos 32 anos na mão desses crápulas, né? Dessa gente aí que praticamente espoliou, vilipendiou a nossa nação. Hoje, graças a Deus, já temos a direita, né, no poder, e eu acho que a tendência agora é nos colocar o Brasil nos trilhos. Né? Com certeza. Assim esperamos todos, né? Todos vocês aí, conte comigo, se precisar. Bom. Né? Brasil, acima de tudo, e Deus acima de todos. Feliz. O pessoal tem uma lista passando pedindo nome, telefone. A função dessa lista, primeiro, é avisar os próximos encontros e, segundo, convidar quem tiver interesse a participar do grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo que tem uma função de indicação de obras de estudo. Tá? Não, a função dele não é mandar notícia, é mandar indicações de obras. E nós avaliamos também projetos de lei. Muitos projetos de lei são propostos ou até votados, caem no grupo, para que esse tipo de filtro aconteça, agora com uma ferramenta a mais, né? Que é a partir desse estudo nosso chat. Vamos levantando a mão, porque eu estou fazendo uma fila aqui para as perguntas. Boa noite a todos, Balzarete de Almeida. Quero agradecer aí e enaltecer a organização do evento, né? Isso é algo que nos deixa até um tanto quanto emocionados, né? Em poder ver que finalmente a direita brasileira, as pessoas de bem, como eu sempre disse no período eleitoral, estão começando a se organizar e descruzar os braços e ir à luta, porque nos 30 anos que ficamos olhando de braços cruzados, a esquerda estava se organizando e doutrinando os nossos filhos nas escolas e nas faculdades. E hoje nós estamos acordando e estamos arregaçando as mangas para ir à luta, que talvez, quiçá, leve 30 anos para conseguirmos ver os resultados. Mas vamos ver, nós perdemos no mínimo 3 gerações, né, de pessoas, né, aí para a esquerda brasileira. Mas quero aproveitar o ensejo aqui e agradecer ao Valdino Baruffi, que hoje nos fez uma pergunta lá, e eu vim de Brasília agora da posse dos deputados, e estou falando aqui e representando o nosso deputado federal, Greta Sanderson, tá? E dizer, Baruffi, que realmente nós temos que fiscalizar os nossos políticos, principalmente os vereadores que estão a nosso alcance aqui, que é fácil, nós temos que ir lá. E assim eu quero te elogiar, porque tu colocaste a questão do Sanderson lá, eu te respondi no grupo, eu quero responder a todos aqui, que antes mesmo da posse, da cerimônia de posse do Sanderson, ele abriu mão do motorista que ele teria direito na Câmara, né, do Congresso Nacional, o carro que eles têm à disposição dele, a grande maioria do pessoal pega
Jetta, carros de luxo. Ele pegou um carro popular, por ser mais barato. Outra situação, ele se mudou com a família dele daqui de Passo Fundo. Ele estava conversando com o deputado Van Hatten, Marcel Van Hatten, e o Van Hatten é um piazão, solteiro, e disse que ia morar em Brasília porque ele ia economizar um valor determinado, porque eles têm direito a passagens aéreas, e geralmente na quinta-feira eles ficam a mula, né, usando o gauchês, e retornam na segunda-feira. Né? Então, quando ele fez a conta, ele ia economizar muitos reais. E o Sanderson pegou a família dele, a esposa dele, a filha dele, que estudava no Colégio Rosário, lá em Porto Alegre, e matriculou, e até ele estava dizendo que ele pagava 1.500 aqui em Porto Alegre, lá ele está pagando 3.000. Tá? Mas assim, levou a família inteira para quê? Para economizar erário público. E é uma pessoa que cada vez eu tenho mais orgulho de ter feito campanha para ele, e o pessoal aqui, vários aqui dentro, né? Encontrei o Bibo Nunes lá, conversamos também bastante com o Bibo lá. E então, assim, nos colocar à disposição, estamos aí, o Leonardo, a gente conversa seguindo, né? Estamos à disposição de vocês, qualquer demanda que vocês tiverem, né? E que também, conversamos com o deputado, o Brasil é um dos países que mais tem leis e que menos se cumpre as leis. Então, a grande função dele lá é fiscalizar e votar a favor dos projetos para melhorar o Brasil e, como ele diz sempre, devolver o Brasil aos brasileiros. Muito obrigado. Quem mais tem alguma pergunta, pessoal? Pedir a gentileza de levantar o braço. Senão eu vou dar o microfone para o Márcio e dar um recado aí, que tem mais alguma coisa acontecendo nesse sentido de estudos. Ó, o problema aqui, ó. Saiu, tá aqui, ó. RFB. Pessoal, eu gostaria de fazer um convite, então. Esse grupo Humanitas, ele é lá de Panambi, com o Lucas Mendes, alguns de vocês devem conhecer. O Lucas Mendes é um estudioso já. Se não me engano, em 2008 ele já foi até lá no Lavo. E o Henrique, o amigo lá Henrique, já participa do grupo de estudos que eles fazem. Eu comecei, foi um encontro, que era o livro Liberalismo do Mises, depois foi o Jardim das Aflições, do Olavo, que terminou agora, né, Henrique? O próximo livro que eles vão estudar é esse livro do César Augusto Alberto Ranquetati Júnior, da direita moderna à direita tradicional. E eles vão, e o César vai palestrar lá em Juí, à noite, tardinho, né? E no sábado eles vão estar em Panambi. Então nós estamos com alguns amigos nos organizando para ir no sábado. Panambi dá em torno de 1h30. Então, ali pela 1h da tarde. Então quem tiver interesse pode conversar comigo depois. E também quem puder ir em Juí, também estiver perto ali, ou tiver disponibilidade. Mas nós iremos no sábado, dia 23. E em março começará o estudo desse livro, que eu já adquiri ele, quem quiser dar uma olhada também. Eu tenho ele, comprei direto com o autor, que está autografado por ele. O livro é muito bom, espetacular, então ele faz uma leitura historiográfica da direita. Então, em março vai ter o início desse estudo do livro. Então, a ideia é irmos eu quero alinhar com o Lucas, lá com o pessoal do Humanitas,
A ideia, então, é irmos no primeiro encontro lá em Panambi e os próximos a gente tentar fazer por hangout. Então, vamos ver se a gente consegue viabilizar isso. Mas então está dado o recado. Então, quem tiver interesse, então é só conversar comigo depois. Então, agradecemos a presença. Não sei se tem mais alguma consideração Vamos sortear o livro só. Tá aqui. 37. 37? Uhum. Pessoal, enquanto a gente sorteia, vai sortear um livro, uma edição do livro, então, a lei, que é a obra que foi estudada hoje. Enquanto a gente coloca o sorteio aqui, totalmente digitalizado, dá para levantar a mão e fazer pergunta ainda para comentar o que está palestando, tá? E a gente até estava pensando, eu e o William, e conversando, talvez na próxima legislatura já, a gente fazer uma campanha e fornecer uma obra, uma cópia da obra para cada vereador eleito. E pedir que façam uma leitura para que pelo menos um pouco de conhecimento seja incutido neles. Espero que a gente consiga viabilizar essa campanha, ou através da via física, ou através da digital, fazer um disparo em massa da obra e exigir pelo menos que leiam. Estão precisando, eles sabem ler. Mais esse problema. Feito duvidoso da caridade. O número sorteado foi o número 12. Número 12. Mirela Mayra Tirapelli. Ganhaste. Salve palmas aí. Só uma última contribuição que eu lembrei. Ano passado, eu acho, hein, Léo, nós fomos no evento do Marcel Van Hatten, que foi mencionado, e o evento era de revogação de leis. Verdade. Aqui foi no CDL, se não me engano. Então, de uma maneira geral, há uns anos atrás, a qualidade de um legislador era mensurada pela quantidade de leis aprovadas. Então, era algo assim, nossa, você tem 10 leis, mas o outro tem 15. Ah, então era melhor. Então, tinha-se essa ideia de quantitativo era qualitativo. Né? E hoje a gente começa a perceber, de autores contemporâneos e outros, que nem o Bastiat, 1850, contemporâneo do Marx, Manifesto Comunista, acho que é 1849, né? Por aí. O Capital Então, é 60. 169 anos atrás. Então a gente começa a pensar diferente. E esse projeto que o Marcel tinha de revogação de leis, né? Então é algo que deveria estar aqui em Passo Fundo também. Alguém trazer essa ideia de pegar leis inúteis que avançam, que batem na nossa porta, sentam no sofá, né, de casa, para a gente então, repensá-las, né? Então é algo que eu lembrei e gostaria de só contribuir. Tem também um perfil no Instagram, quem quiser seguir, que o nome é Leis Absurdas. E regularmente eles colocam projetos de lei que foram aprovados ou que estão em votação em locais mais diversos do Brasil e que tem, alguns dos que eu citei para vocês estão lá. Pode conferir que sempre tem alguma lei absurda sendo promulgada no Brasil. Isso é uma prática recorrente. Não sei se tem mais alguma contribuição, pergunta, qualquer situação. Bom, então vou agradecer a presença de todos. Dizer que espero ter contribuído, que tenha sido uma conversa agradável. Se alguém desejar conversar sobre a obra ou me corrigir em algum conceito que eu tenha entendido errado, por gentileza, me mande uma mensagem, me chame para conversar, eu vou adorar. E agradecer mais uma vez ao William, em nome do William, a organização. Espero que esteja lotado assim o próximo evento também, que com certeza o nosso caminhar ainda está começando, mas a gente vai chegar lá e vai alcançar objetivos ainda maiores. Obrigado, William, obrigado a todos.
Pessoal, na sequência agora nós vamos combinar um happy hour, então tá todo mundo convidado agora. Vamos pensar um lugar junto aí, não sei, daqui a alguns minutinhos vai sair uma sugestão de lugar, quem quiser, evidentemente, né? A gente busca tomar uma cervejinha, conversar, incomodar o palestrante, esse tipo de coisa. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, espero que tenham aproveitado o evento. Até mais, até a próxima. Aí,